O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse chamado que Cristo faz a Mateus é como que um resumo de toda a sua obra salvadora para nós. Jesus, sendo o nosso Salvador, nosso Redentor, ele inaugura uma nova forma de pensar, um novo raciocínio, uma nova mentalidade. É muito diferente da mentalidade religiosa antiga. E eu digo antiga porque no sentido de anterior, e que não leva em conta a nova criação iniciada pela ressurreição de Cristo, essa nova criação de que todos nós fazemos parte, começamos a fazer parte a partir do nosso segundo nascimento, que é o nosso batismo. Porque a mentalidade religiosa anterior à nova criação, ela é uma mentalidade de retribuição, onde a pessoa religiosa realiza obras que agradam, ou que ela pensa que agradam a divindade, e a partir dessas obras boas, a pessoa espera receber uma recompensa, a recompensa para suas obras justas. Então, era muito comum, tanto no paganismo quanto no judaísmo, a oferenda, o sacrifício, que era sempre um sacrifício, uma oferenda, às vezes de algum fruto da terra, mas principalmente dos animais, porque era algo caro, né? A carne não era uma coisa barata, né? Não tinha como conservar, era muito difícil, né, conseguir. Então, quem fazia a oferta de um cordeiro, de um cabrito, de um carneiro, etc., levava para o templo, o animal era sacrificado, era queimado no fogo, né? E alguma parte às vezes ia para o sacerdote, às vezes não, quando era o tipo de sacrifício chamado holocausto, né, que aparece na primeira leitura. O animal sacrificado era inteiramente queimado, né, no templo, em cima do altar. E então esperavam, com esse ato de culto, de entrega de algo precioso para Deus, esperavam algo em troca. Depois o judaísmo
dê um passo a mais, porque os pagãos não tinham nenhuma necessidade de se comportar bem para agradar aos deuses, até porque os próprios deuses dos pagãos se comportavam mal, né? As mitologias contavam as guerras, as invejas entre eles, os adultérios dos deuses que eram abundantes, né, na história da mitologia. Então, os pagãos não faziam nenhuma relação entre meu relacionamento com Deus e o meu comportamento no mundo, mas o judaísmo deu esse passo a mais. E muitas vezes a gente escuta pela boca dos profetas, né, essa como queixa de Deus: você vem aqui no templo trazendo um cordeiro, um cabrito para ser sacrificado, mas você é injusto, você rouba nos teus negócios, você não paga o salário digno para os teus trabalhadores, você é ganancioso, você é avarento, você é injusto. Então, quando você vem trazer as tuas oferendas para serem sacrificadas no meu templo, eu sinto nojo delas, me causam náusea, me causam nojo, porque você vem me entregar essas oferendas com as mãos sujas, pelo teu mau comportamento, pela tua injustiça, pela tua ganância, etc. Né? Então, ainda no Antigo Testamento a gente tem essa mentalidade da retribuição. Quem é justo, quem é bom, quem realiza atos de culto e vive da forma correta, da forma ética, de certo modo merece que Deus te dê as coisas que você quer: saúde, prosperidade, vida boa, paz com todos, né? As coisas que uma pessoa vem pedir a Deus. E não é que o paganismo e o judaísmo estejam errados, porque o ser humano, quando pede coisas a Deus, mesmo as coisas materiais, ele está reconhecendo que Deus é a fonte de todo o bem, que Deus é a fonte de toda a graça. Mas o problema é que nessa mentalidade religiosa pode entrar uma certa soberba, uma certa arrogância. Eu sou uma pessoa de bem, eu rezo, eu vou à missa, eu faço as coisas boas, Deus é obrigado a me dar aquilo que eu peço para Ele, porque eu fiz a minha parte, agora Deus tem que fazer a parte dele. E aí quando acontecem dificuldades na vida de uma pessoa que tem essa mentalidade, a primeira reação dela é a revolta. É a revolta. Eu fiz tudo o que eu devia fazer, eu cumpri todas as obrigações, e olha só o que eu ganho em troca. Vem uma doença, vem uma dificuldade econômica, vem tudo isso, né? Eu fiz a minha parte, mas Deus não fez a parte dele. Essa é a grande tentação dessa forma de religião, como a gente lê no livro de Jó. Satanás se apresenta diante de Deus, Deus diz para ele: você viu o meu servo Jó, como ele me serve, como ele é um homem justo? E Satanás diz: claro, também, você dá tudo para ele, ele é rico, ele tem saúde, ele tem uma vida boa, tem muitos filhos, experimenta tirar alguma coisa dele, para ver como
na mesma hora ele vai te amaldiçoar. Então, essa é a grande prova de Jó, a grande contradição. Depois vem os amigos dele dizendo para ele: olha, você fica dizendo que você era justo, que você não era pecador, mas alguma coisa você fez de errado, para você perder tudo, a tua família, teus bens, para você ficar doente. Alguma coisa errada você fez, e você é muito orgulhoso de dizer que você olha na tua consciência e você não fez nada de errado, porque algo de errado você fez, você está sendo castigado por Deus. Queridos irmãos e irmãs, toda essa mentalidade religiosa antiga, ela ainda sobrevive nos dias de hoje. Uma grande parte de nós católicos pensamos, raciocinamos como pagãos, e uma outra grande parte pensamos e raciocinamos ainda como judeus. Portanto, a gente ainda não passou do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para a novidade de Cristo. E é por isso que aqueles homens tão religiosos, tão justos, tão observantes de todas as normas religiosas, até dos mínimos detalhes, que eram os fariseus, eles se escandalizam quando veem Jesus tendo gestos de amizade com pecadores. Eles não sabem o que dizer. Como assim Deus abomina o pecador? Como é que alguém que se diz santo, que vocês dizem que é um homem santo, que é um homem de Deus, pode ter amizade com o pecador? Então, essa é a grande queixa, né? Tem aquela outra passagem onde vem uma mulher pecadora e derrama perfume nos pés de Jesus, chora nos pés dele, derrama lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E o fariseu que convidou Jesus para jantar na casa dele fica pensando assim: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que está beijando os pés dele, como dizendo: esse aí é um falso profeta. Se ele soubesse que ela é uma pecadora, ele mandaria ela para longe, né? Sai de perto de mim, não encosta em mim, você é impura, você é pecadora. Então, essa era a mentalidade religiosa que chocou com o anúncio do Evangelho. E como é que Jesus responde? Ele diz: não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. E vocês não entenderam nada. Vão escutar de novo aquilo que o profeta Oséias dizia, que a gente escutou na primeira leitura: quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, irmãos e irmãs, toda a obra de Jesus é essa: Ele vem primeiro, a graça dele, o amor dele vem primeiro, o dom dele para nós vem primeiro. Ele não espera que a gente seja perfeito, pelo contrário, em primeiro lugar ele nos abraça, como na parábola do filho pródigo, né, que Lucas conta justamente na ocasião desse jantar com os publicanos. O filho ainda está longe, o pai sai correndo ao encontro dele, o filho começa o discurso esfarrapado que ele tinha preparado para dizer para o pai não deixa ele terminar, cobre ele de beijos e abraça o filho, aquele filho que estava vindo do chiqueiro, porque ele era guardador de porcos, né?
O pai não sentiu nojo, não disse: "Ih, você, o cheirinho está chegando até aqui, né? Vai primeiro tomar um banho, depois vem falar comigo para eu te dar um abraço." Não, beija, abraça o filho. O cheiro ruim do filho deve ter impregnado as vestes do pai, com aquele abraço que ele deu. Mas o pai não se importa com isso, não se importa com nada. Ele só diz assim: "O meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado." Esse é o coração de Deus. E é isso, irmãos e irmãs, que a igreja espera de todos nós. Quantas vezes, agora, às vezes escuto comentários das pessoas escandalizadas com gestos de amizade, de proximidade do Papa Francisco com pessoas que publicamente professam uma doutrina que não é a doutrina católica e vivem de uma forma que não é a forma como a igreja ensina, e fazem essa confusão. Me perguntam: "Padre, o Papa mudou a doutrina da igreja? Agora a doutrina não é mais a mesma que a gente aprendeu?" Então, a gente ainda, irmãos e irmãs, não sabe diferenciar o pecado do pecador. Jesus aqui, no Evangelho, ele não diz... Mateus não é pecador, nem nenhum desses publicanos são pecadores. Pelo contrário, ele diz: não, eles são pecadores sim, mas são eles que eu vim chamar, são eles que eu vim curar. Então, aquela frase, a igreja odeia o pecado, mas ama o pecador. Talvez a gente devesse modificar um pouco essa frase e dizer: a igreja ama o pecador e por isso mesmo odeia o pecado, porque ele desfigura, ele empobrece, ele impede a pessoa de viver na comunhão com Deus, com seus irmãos. Então, o que a igreja faz diante dos pecadores? A mesma coisa que Jesus faz. Ele abraça, ele acolhe, ele chama, ele mostra a amizade. Esse é o primeiro passo. E depois vem a conversão. Depois a pessoa se dá conta da vida dela e diz: eu tenho que mudar de vida, porque ele veio até mim, ele veio me procurar, ele veio mostrar amizade. Quantas pessoas me perguntam: padre, tem essa pessoa na minha família? Às vezes é um filho, às vezes é o esposo, a esposa, ou no trabalho, ou no círculo de amizades, ou na escola. Diz assim: essa pessoa está longe de Deus, como é que eu faço para aproximar ela de Deus? Quantas vezes eu escuto mães que dizem assim: padre, será que eu estou certa? Eu pego meu filho pelo braço e digo: você tem que ir à missa no domingo, hoje é domingo, você tem que vir à missa comigo. Aí eu pergunto: quantos anos tem seu filho, senhora? 6, 7 anos? Não, tem 35. Aí eu digo assim: que baita estratégia, né? Pegar o filho de 35 anos pelo braço e dizer: não, hoje é domingo, você tem que ir à missa. Então, o que eu digo para essas pessoas, né? 2 coisas: oração e amor. É só isso. Reza por essa pessoa e mostra amor a ela. Pelo teu amor, pelo teu abraço, pela tua acolhida, pela tua amizade, a pessoa vai experimentar um pouquinho o abraço de Deus, porque Ele vive em ti, você vive nele, você é batizado. A Santíssima Trindade vive em ti como num templo.
Você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo, amor do Pai e do Filho. É dom do Pai e do Filho. Que bonito a etimologia do nome Mateus, é dom de Deus. Então, é isso, é o dom de Deus. E se a pessoa experimentar através do teu abraço, o abraço de Deus, quem sabe ali ela começa a mudar a vida dela. Quem sabe um dia ela vai dizer no coração dela: eu tenho que voltar para a casa do Pai, porque eu sinto saudade do abraço do Pai. Vamos pedir a Jesus nessa Eucaristia, que acontece agora nesse mês de junho, mês do Sagrado Coração, que Jesus torne o nosso coração cada vez mais semelhante ao dele, para que a gente possa experimentar na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, a novidade do Evangelho.